Bem, amigos, boa noite. Então, esse vídeo não é clickbait. Eu realmente estou muito triste. Triste porque, por dois motivos. Então, vamos aos fatos. Ontem tivemos a final da Copa do Brasil, segundo jogo, Vasco e Corinthians. Eu lembro que eu sempre queria ter o Corinthians como adversário. Eu sempre falava que seria uma final muito linda, duas torcidas maravilhosas. E, eu particularmente não esperava que o Vasco seria finalista, chegaria tão perto, achava que pararia logo contra o Botafogo nas quartas. Mas passou e chegou na final. Passou em jogos emocionantes contra dois rivais, em jogos bastante apertados, muito disputados e equilibrados. O Vasco chegou na final, jogou melhor o primeiro jogo, jogou bem esse jogo. Embora muita gente fale que o Vasco foi mal, teve erros individuais. O Vasco pecou muito no que fazer com a bola, igual já tinha cantado no primeiro jogo, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. Podia arriscar mais, ficaram com muito medo de chutar a bola, ficaram um passando pro outro e acabou perdendo o jogo. E isso me deixou muito triste, eu tô triste até agora. Eu simplesmente não queria fazer nenhum conteúdo, porque tão abalado que eu tava. Não chorei, pra quem não sabe, eu não chorei. E seria uma chance incrível de ver um título do Vasco depois de 10 anos sem títulos. São 10, não 15, tá? Pelo amor de Deus. Porque eu vejo gente falando que o Vasco tá há 15 anos sem títulos, mas enaltece em gol de barriga, cavadinha em uma final de campeonato estadual. Exatamente. Briga em campeonato estadual. Então, qual sentido faz? Você exaltar um gol de barriga, uma cavadinha no campeonato estadual, mas ficam zoando o time porque tá 10 anos sem ganhar, 15 anos de ganhar título, sendo que ganhar o campeonato estadual em cima do seu time, tá? Seu time. Você torcedor desse time aí já sabe quem é, mas enfim. Eu penso o seguinte: eu tô muito chateado pelo contexto da final. Pra mim, a imprensa tava contra o Vasco, porque, beleza que o Vasco perdeu por incompetência própria nas jogadas de defesa, as substituições do Diniz. Ele deixou o meu campo povoado, em desvantagem numérica, porque teve um contra-ataque pro Corinthians que só não foi gol porque pararam. Teve sim competência do Vasco, o Matheus França naquele chute no final horroroso. Mas, cara, pra mim, vou te falar uma verdade. Vou falar pra vocês uma verdade. A imprensa tava contra o Vasco. Eles não queriam que o Vasco ganhasse esse jogo. Quando terminou o primeiro jogo, 0x0, eles falam, Corinthians empatou, péssimo resultado. Gente, parecia que o Corinthians estava jogando Libertadores ou Sula contra o time europeu. Libertadores ou Sula. Mas vocês terem, parecia que o Corinthians estava jogando Libertadores ou Sula ou contra time europeu. Caraca, me perdoe por essa gafa. Ridículo. Mas enfim. Porque tava tanto clubismo escancarado. Eles estavam jogando contra o Vasco, um time brasileiro, uma final. E o jogo foi 0x0. Não tinham como ser imparciais desse jeito, puxar mais pro lado do Corinthians. Não tinha. E eles colocaram um título e lead da notícia Corinthians. Não colocaram Vasco, eles colocaram o Corinthians. O enfoque da notícia foi o Corinthians. E um empate 0x0. Isso me deixou chateado. Me deixou chateado. E no jogo da volta, eles ficam... Exemplo, no jogo contra o Botafogo, Luiz Roberto narrando o gol de... Uma má vontade, mano. Não gostei. O Roger Flores, no meio do jogo, falar que o jogador ia perder o pênalti. Vai perder. Ao vivo. O problema não foi ele ter falado que o cara ia perder o pênalti. O problema foi ele ter falado na hora, ao vivo, numa transmissão aberta, em canal aberto, falar que ia perder o pênalti. Isso que pegou mal, eu não gostei. Isso que deixou chateado, gente, porque a imprensa não pode ser assim. Não pode. Foi ridículo o que a imprensa fez. A TNT não disse, eu não sei que é um perfil de zoação, é bacana, é legal, mas eles estavam extrapolando, gente. Quando o Vasco passou do Fluminense, eu não vi esse alarde todo. Agora, quando o Vasco perdeu, eles ficaram postando direto, sem parar, mano. De uma forma insana e absurda.
Eu sei que a zoação é legal, eu gosto da zoação, mas eles estavam passando dos limites. Pareceu que eles vivem de Vasco, porque eu disse de fato, o Vasco dá audiência, da mídia, mesmo com o time todo não vivendo os seus melhores anos, dá audiência sim, sim, dá audiência, da mídia. A galera fica tudo secando o Vasco. E detalhe que o Vasco atualmente não é maior. O Vasco não é maior que o Flamengo, não é de jeito nenhum. Tem gente que fala, mas não é. O Vasco vive um momento pior que os seus dois rivais, embora tem gente que queira colocar crise no Fluminense, fala que o Botafogo tá mal. Vive um momento mais delicado que os outros times, e ainda assim a audiência incomoda. Um monte de gente torcendo contra. O que, né, gente? É o Vasco, mas enfim. Isso me deixa muito triste, porque, sabe, a gente não pode ter... Porque a imprensa tenta disfarçar, mas eles não conseguem. É nítido ver a má vontade do narrador, o despreparo do comentarista, a falta de profissionalismo de quem tá armando títulos na imprensa. Enfim, pra mim esse fator que me deixou chateado. E também porque, poxa, era a chance de eu ver o título do Vasco, eu queria ver, eu tava com expectativas boas, eu tava comemorando muito no gol do Nuno. Quem pergunta aí pro meu pai, pro meu irmão, gritei muito, 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 muito mesmo. Pra mim foi uma tristeza grande ver a festa, a incrível festa que a torcida do Vasco fez. Parabéns ao torcedor do Vasco, parabéns a Fiel também. Isso me deixa triste como torcedor, porque naquele momento meu clubismo foi a mil. Eu fiquei muito triste, muito chateado. Porque hoje eu tava chateado pra caramba, eu não queria fazer nada, eu queria ficar só deitado no celular, no meu cantinho, fazendo não sei o que da vida. Porque foi muito triste, cara, muito triste ver a forma que o Vasco perdeu. Mas foi legal que o Vasco chegou na final, acompanhei muito, vibrei cada lance nos pênaltis contra o Atlético no ano passado, os jogos ano passado, esse ano também, os pênaltis contra o Operário, Botafogo, Fluminense, foram momentos marcantes como torcedor que me deixaram muito feliz. E ver o Vasco jogando com o Vasco da Gama em alguns jogos. O primeiro jogo da final, qual foi muito legal, a torcida fez uma festa incrível. Mas não deu, sei que é futebol, mas beleza. Outra coisa pra fechar o vídeo que me deixou triste foi um erro meu. Agora eu vou pedir desculpas a todos vocês. Eu tava falando agora sobre o despreparo da imprensa, mas eu cometi esse mesmo erro. Eu tava muito aflorado com a imprensa, falando mal do Vasco, zoando o Vasco, tirando o Vasco pra merda. Aí eu decidi simplesmente me rebaixar no mesmo nível e simplesmente coloquei lá: absurdo total. Pênalti claro não marcado pro Vasco. Wilton Pereira Sampaio ladrão. Tirei logo depois o ladrão pra ficar menos pior, né? Mas, poxa, o problema meu não foi nem eu postar isso e nem eu achar que foi pênalti. O que pra mim foi pênalti sim. Ou foi falta, se foi fora da área, eu tô achando que realmente foi fora da área. Mas a infração era pra ter sido marcada sim. Porque não foi intencional. Tantos lances, já vi jogador quase quebrar o tronco do outro sem intenção, sendo expulso. Tantos lances de mão na bola, sem intenção, e foram marcadas infrações, sejam faltas ou pênaltis, expulsões e cartões. Isso tudo, obviamente, sem intenção, porque ninguém é doido de chegar na voadora num golpe de Karate Kid e quase matar o jogador. E também teve essas infrações. Então por que não pôde dar essas infrações? No tiro de meta, o cara tava com o braço assim. Eu sei que ele tava de costas nas orientações, mas ele tava com o braço assim e nitidamente muda a intenção da bola. Porque quando o Hugo vai dar o chute, a bola ia subir, mas a bola bateu claramente no braço e mudou a direção da bola. E há quem diga que tava dentro ou fora, até porque foi incompetência também da geração de baixo. Tem gente que quer que eu me cobrar o replay, mas eu tentei editar ao máximo possível. E pra mim foi incompetência sim, da CBF, da Globo, de não terem nem disponibilizado as imagens pra gente ter uma decisão melhor, um estudo melhor. Eu tenho comparado, não, errei, não foi pênalti, foi falta. Mas eles não deram essas imagens. Eu não posso ficar pegando as imagens e... Eu não sou do dono dos direitos de transmissão. A CBF também, o Wilton Pereira Sampaio nem checou no VAR. E a Globo ainda fez, sabe o que? Eles chamaram um jogador do Corinthians pra comentar no lance. Eles têm comentaristas de arbitragem e eles chamaram um jogador pra comentar no lance. Isso não existe. Então o que me quebrou foi isso. Eu coloquei aí uma forma muito equivocada, de uma forma clubista mesmo. Eu sou torcedor do Vasco, sim. E eu errei, eu confesso, eu peço perdão. Eu não posso ser imparcial, mas eu fui
fui moleque, fui infantil. Nunca mais vou fazer, não era pra eu ter feito isso. Eu posso muito bem postar o que eu entender. O lance dela era pra eu ter postado sim. Assim como eu já postei em vários outros lances sobre o pênalti, aquele pênalti polêmico do Bahia, quando será que pra mim não foi pênalti, mas foi pênalti. Mas eles deram pênalti. Normal. Eu posso postar os lances, mas eu não posso colocar a minha opinião pessoal no título da notícia. Eu podia até bem colocar, gente, olha só, pra mim foi pênalti, a bola desvia, a bola muda a direção, a trajetória da bola muda, o cara tá com o braço aberto, mesmo que tenha sido sem intenção, mas foi pênalti, tava, não era uma chance, não era uma chance clara de gol, mas foi pênalti, mesmo sendo sem intenção, enfim. E esse negócio de regra hoje em dia eles não têm critério, a regra da CBF não tem nenhum critério, hoje em dia não existe critério, não existe regra. Que adianta vocês discutirem comigo sobre regra, sendo que hoje em dia a CBF não tem critério. Um lance eles marcam uma coisa e outro lance eles marcam outro. Pra que discutir com regra, gente? E vocês podem muito bem me xingar, falar, mas eu entendo isso, vocês têm todo o direito de me xingar. É claro que eu não vou sair por aí discutindo com você, inscrito meu, que tá assistindo meu vídeo. Podem estar me xingando, mas tá dando audiência, eu respeito, eu não vou ficar sair xingando vocês podem ver que eu curto todos os comentários, eu tento ser atencioso, ler, entender o ponto de vista de cada um, mesmo que você me xingue, me xingar o dia inteiro, sair me xingando de tudo, que eu não me xingue até minha bilionésima geração. Eu sei que isso me deixa chateado, deixa isso me dizer, sim, mas eu não posso ficar discutindo com vocês. Não vou. Mas eu fui moleque, eu pedi sim, eu fui infantil, eu realmente podia ter evitado, eu perdi totalmente meu controle ontem, porque eu tava vendo muita sujeira, eu não gostei da arbitragem do Guto Pereira Sampaio, eu achei que o Yuri Alberto era pra ter sido expulso, o gol do Corinthians eu não achei, eu não posso falar que não tá pedindo, eu achei que o gol foi legal, mas o Yuri Alberto era pra ter sido expulso por causa da falta em cima do Thiago Mendes. E logo depois de ter empurrado, também teve erros a favor do Vasco. O Ryan também podia ter recebido uma expulsão por ter empurrado o Dorival, que pra mim foi atitude infantil. Infantil mesmo. Mas enfim, gente, eu peço mil perdões, eu tô chateado pra caramba. Eu quase que... eu tava sem força nenhuma pra fazer conteúdo, eu fiquei muito triste. Embora no jogo contra o Fluminense, assim, quando o Vasco saiu atrás, eu narrei logo... Assim quando saiu, eu peguei, narrei, mesmo tarde da noite, mesmo no dia seguinte eu não consegui narrar o jogo, me esforcei pra fazer o jogo, sem nem saber qual seria o resultado. Mas enfim, gente, me perdoe, eu peço perdão, tô chateado ainda com a final. É doloroso, é traumático, mas a gente tem que aceitar, isso aí não pode interferir no meu conteúdo, eu não posso ser clubista. E podem ter certeza que isso aí vai servir como aprendizado pra minha vida, eu não posso ser igual à imprensa, ainda mais falar mal e fazer a mesma coisa. Que eu acho que eu tô fazendo até pior que eles, mas enfim. Peço perdão a todos. Vou narrar os gols, sim, com profissionalismo, de uma forma digna e justa para todo mundo que assiste meu canal. Beleza? Forte abraço aí a todos. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu!